semelhantes a Jesus. Para a glória de Deus, somos uma família. Logo depois eu vou compartilhar com vocês o esclarecimento daquilo que Jesus ele deixou como ensinamento para todos nós. Os que estão com a Bíblia, por favor, me acompanhem, ou os que estão com o celular contendo as Escrituras, abram lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1. Eu vou fazendo a leitura por tópicos, assuntos que foram abordados por Jesus, e eu vou trazer para vocês o esclarecimento daquilo que Jesus quis nos deixar como ensinamento. Então, Mateus capítulo 7, versículo 1. Vou fazer a leitura. Não julgueis para que não sejais julgado, porque com o juízo que julgais, sereis julgado, e com a medida que medis, vos medirão a vós. E por que vês o argueiro no olho do teu irmão, e não repara na trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do olho do seu irmão. Bom, dando continuidade à aula, os irmãos aprenderam desde o início que, se queremos ser abençoados por Deus, precisamos ser obedientes aos seus mandamentos. Aprendemos também que Deus não te abençoa porque você é evangélico ou porque você é católico. Deus te abençoa porque você é obediente. Esse é um princípio que a gente aplica na família. Você tem um filho e você diz para ele assim: meu filho, se você estudar como eu estou te orientando, no final do ano você vai ter um presente. Isso é, você condiciona ao seu filho para que ele tenha um presente, é que ele obedeça a sua orientação. É assim que a gente aplica a educação dos nossos filhos na nossa casa. Essa é a educação correta. Isso é, obedece e você tem uma recompensa. Se não obedecer, você não vai ser merecedor dessa recompensa. Deus, ele se apresenta para nós como pai. Se ele é pai, o que nós somos? Filhos. Se somos filhos, ele também apresenta as condições. E se você obedece às condições, de fato, você será recompensado naquilo que você necessita. Se você não obedece àquilo que ele estabelece, da mesma forma, ele não irá te recompensar. Está aí a resposta, porque muitas vezes nós estamos anos numa religião, anos caminhando, às vezes numa igreja, e nossa vida não muda. Porque mais do que a sua presença num encontro, num culto ou qualquer celebração que envolva o nome de Deus, a sua obediência, ela vai ser a condição principal para que você seja agraciado por ele. Como eu falei para vocês, Mateus capítulo 5, 6 e 7 é um sermão chamado Sermão da Montanha, no qual, no final desse sermão, a palavra diz que isso era a sua doutrina, isso é, o seu ensinamento. Eu li para vocês agora, como é a continuidade, qual foi o ensinamento que Jesus deixou para que os seus discípulos assim o seguissem. Nós também estamos aqui porque estamos nos tornando discípulos e precisamos seguir esse ensinamento. Agora, preste bem atenção, porque eu vou citar o versículo novamente e vou mostrar para vocês na prática como muitas vezes nós ouvimos, mas não praticamos. Jesus ele diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Bom, até aí tem uma coisa muito interessante.
Na parte B desse versículo diz assim: com a mesma medida que você medir, você será medido. Às vezes a gente passa algumas coisas na vida e a gente se pergunta, mas por que eu estou passando por isso? Você pode passar alguns momentos difíceis na vida, porque na verdade, em algum momento você pode também ter feito um julgamento errado de alguém, e por causa desse julgamento, você mediu alguma pessoa. E automaticamente, você também vai ser medido por Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado com essa questão do julgamento. Na prática, no dia a dia, existem várias situações que a gente acaba tropeçando nesse mandamento. Porque o julgamento não está relacionado a você condenar as más obras, mas sim você condenar as pessoas. Qual é o nosso grande problema? Nós deveríamos condenar as más obras, mas não condenar as pessoas. O que nós fazemos? Nós muitas vezes, por causa das más obras, condenamos o quê? As pessoas. Isso não compete a nós. No dia a dia acontece assim. Em algum momento, alguém já falou para você, ou você falou para alguém, fulano não presta. O que eu fiz? Julguei. Sentenciei ele. Fulano não tem jeito. O que você está fazendo? Um julgamento. Hoje, a nossa sociedade, ela estabelece uma série de julgamentos às pessoas por causa de um problema grave que o ser humano tem, chamado preconceito. Por causa dos nossos preconceitos, muitos têm a mente engessada e já fazem das pessoas um conceito antecipado por causa dos seus atos, ou por causa da sua aparência, ou por causa da sua religião. Então existe uma série de fatores. E aí nós precisamos ter cuidado com isso. Por exemplo, já vi pessoas, muitas vezes elas tratarem outras pessoas com indiferença quando ela diz que tem uma religião diferente da sua. E aí, por causa da diferença da religião, já vi pessoas falando assim, fulano é isso? Todo crente não presta. Ou então, eu posso até falar de outras religiões, o espiritismo, ou o catolicismo, e as pessoas, por ouvir a palavra religião diferenciada da dela, já faz o quê? Um pré-julgamento. Diz que não presta, não vale nada, e assim por diante. Já vi pessoas fazerem pré-julgamento pela condição social. A pessoa tem uma vidazinha simples e ela ser maltratada porque ela não tem condição financeira. Já vi pessoas serem julgadas pela aparência. Por exemplo, você está caminhando na rua à noite indo para sua casa. Aí vem andando ao seu lado uma pessoa tatuada no corpo todo, cheia de tatuagem. Com certeza, algumas pessoas, ou talvez alguns de vocês já passaram por isso, pensar, ai meu Deus, é um bandido que está do meu lado. E o pré-julgamento foi feito por causa do quê? Porque ele estava cheio de tatuagem. Então, muitas pessoas sem perceber, elas acabam tendo esse tipo de comportamento. Eu já vi casos, eu vi um caso uma vez, de umas meninas que estavam atravessando a rua, e essas meninas elas estavam assim com uma roupa indecente. E a pessoa, ao ver as meninas, imediatamente sentenciou. Como dissesse assim, aí ó, um monte de vadia, não vale nada. E eu falei para a pessoa o seguinte, olha, cuidado, você tem uma filha. E um dia sua filha vai crescer. E quando a filha dela cresceu, sabe como ela se vestia? Igualzinho às mesmas pessoas que ela criticou. Então, o que Jesus ele deixa nesse ensinamento? Que nós temos que ter cuidado com a sentença que muitas vezes fazemos com as pessoas. Marcelo, quer dizer que se eu ver alguma coisa errada, eu vou deixar para lá? Não. Você tem que condenar o que está errado. Está errado, está errado. Você pode falar, isso está errado. Isso não é dessa maneira. Não é dessa forma.
Você não pode fazer isso. Isso não é certo. Esse é nosso papel, porque também está escrito que nós devemos condenar as obras infrutuosas das trevas. Então a gente tem que condenar as más obras. Está errado, está errado. Se eu ver alguém fazer uma coisa errada, eu vou dizer, meu filho, isso está errado. O que eu não posso é sentenciar a pessoa por causa de um erro dela. Ou achar que ela não tem mais jeito, ou dar nomes. Aí você é um vagabundo, isso aí não vale nada, isso aí não presta, isso aí é uma galinha, ou outras coisas parecidas. Então, cuidado com as sentenças que muitas vezes nós colocamos sobre as pessoas. Porque lembre-se, com a mesma medida que você medir, você será medido. Ok? Vamos continuar então aqui no estudo? No verso 6 em diante, do capítulo 7, diz assim: Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que as calquem aos pés e voltando-se vos despedacem. No ensinamento de Jesus, quando ele estava ali falando com os seus seguidores, ele disse o seguinte: olha, as coisas santas não entregue aos cães, e as vossas pérolas não entregue aos porcos. Nesse ensinamento, Jesus estava falando para os seus seguidores terem cuidado com duas situações, que é as mesmas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, ele disse assim: o que é santo não dê aos cães. Quem são os cães? Na Bíblia, quando se faz referência aos cães, está se referindo aos falsos líderes, falsos obreiros. O que acontece muito no dia de hoje é que as pessoas elas são muito influenciadas por manifestações sobrenaturais. Você liga a televisão e aí você vê alguém lá pegando uma pessoa e declarando que aquela pessoa está curada. Você vai às vezes numa reunião e você vê alguém profetizando e você vê algum comportamento ali sobrenatural. E imediatamente nós acabamos por ver alguma coisa anormal, né, seja um milagre, seja uma manifestação sobrenatural, acabamos abrindo demais o nosso coração, muitas vezes para pessoas que nós ainda não conhecemos. E qual é o grande problema de abrirmos o nosso coração para as pessoas que às vezes nós não conhecemos? Essas pessoas podem ser os cães. Ou melhor, os falsos obreiros. Mas Marcelo, mas eu vi um sinal. Ele falou em línguas. Ele foi usado. Como é que pode? Não é Deus? O que eu posso dizer para vocês é que Deus realmente ele faz sinais. Mas o diabo também faz sinais. A Bíblia diz que Moisés, quando ele chegou para Faraó, disse assim para Faraó: deixa o povo de Israel ir. Pedindo para que o rei do Egito largasse a nação dos judeus que eram escravos lá no Egito. E ele pegou a vara dele, jogou no chão e a vara virou uma serpente. Os sacerdotes de Faraó chegaram lá, pegaram a vara deles também, largou no chão e virou o quê? Serpente também. Também fizeram milagres. E parece que os primeiros milagres feitos por Moisés, os sacerdotes também fizeram. Da mesma forma hoje, você pode chegar num ambiente onde pessoas mexem com o ocultismo e lá elas podem revelar a sua vida toda. Olha, na sua casa está assim, está acontecendo isso, é dessa maneira. E você pode sair de um ambiente desse e você sai lá impressionado. Isso é, o diabo também faz sinais para enganar. A questão é que se nós não tivermos uma sensibilidade, e um pouco mais à frente no ensinamento de Jesus, eu vou explicar
como a gente vai ter essa sensibilidade, se nós não tivermos cuidado, nós podemos entregar muitas vezes as coisas santas para essas pessoas. E depois quem vai sofrer as consequências disso somos nós mesmos. Por exemplo, você vê um líder fazer um sinal, é usado, falou em línguas, aconteceu alguma coisa, você vai lá, ora por mim, aí ele coloca a mão na sua cabeça. Se esse homem for de Deus, tenha certeza de uma coisa, você será abençoado. O problema é se ele não for de Deus. Porque quando a gente coloca a mão, há uma transferência do que está na gente para a pessoa. Então, muitas vezes nos permitimos alguém botar a mão na nossa cabeça, não, ore por mim, e você não sabe nem quem é essa pessoa. Você não sabe se realmente é um obreiro de Deus. Você não sabe se realmente é uma pessoa de Deus. E aí daqui a pouco você está sofrendo e você pergunta, meu Deus, por que eu estou passando isso? Porque na verdade o que ele transferiu para você não foi a bênção, mas a maldição que ele está vivendo, ou muitas vezes está vivendo uma vida errada e finge ser de Deus. Então Jesus ele alerta e diz assim, as coisas santas não dei aos cães. E aí ele diz mais, e aos porcos não entregue as vossas pérolas. Quem são os porcos? Na vida, vocês vão encontrar dois tipos de pessoas que não conhecem Deus. Vocês vão encontrar aquelas que já se sujaram todo na lama, já se prostituiu, já fez coisa errada, mas ela quer sair dessa vida, ela só não sabe. Pessoas como essa, nós temos que ajudar. Pode ter sido o que for, bandido, prostituta, seja o que for, nosso papel é fazer o quê? Ajudar a sair, tirar as pessoas dessa vida, levando a elas a quê? Deus, o arrependimento, a verdade. Mas também existem pessoas que elas não querem sair dessa vida. Elas não querem largar essa vida, elas querem continuar nessa vida. E os que querem continuar nessa vida, Jesus disse que o que eles são? Porcos. Porque o que um porco gosta? De lama, de sujeira. Então, até onde você vai ajudar alguém? Até onde você perceber que a pessoa quer sair da onde? Da lama. Se ela não quer sair da lama, isso é perceptível, porque a boca fala que está cheio o coração, e quando você estende a mão para alguém que está com a vida perdida, torta, certo? E você diz para ela assim, olha, vamos sair dessa vida, e ela sinaliza que ela não quer sair dessa vida, então, se eu insistir naquilo, eu estou dando o quê? As pérolas. E o que são as pérolas? Os valores do reino de Deus. Você está perdendo tempo. Então eu posso ter duas pessoas na mesma situação, cometendo os mesmos erros. Uma quer sair dessa vida e a outra está satisfeita com essa vida. Qual que eu ajudo? A que quer sair. E a que não quer, eu não vou dar as minhas pérolas, não. Aos porcos, não. Ensinamento deixado por Jesus. Entenderam, amados? Então vamos adiante, então, no ensinamento. Verso 7, capítulo 7, diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é um homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem? Bom, nesses anos todos servindo ao Senhor, eu percebi que a maioria das pessoas que servem a Deus, elas têm uma grande deficiência.
E eu gostaria que você identificasse em você se você tem essa deficiência. Jesus aqui está no finalzinho da sua mensagem. Então, na verdade, ele já está agora abordando que a recompensa daquilo que você vem praticando, se exercitando nos seus ensinamentos, vai desencadear em você, no seu relacionamento com Deus, a oportunidade de você ser agraciado por Ele. Aí ele vai terminar a sua mensagem e diz: olha, peça, bate, busque. Então ele está dizendo o seguinte: olha, você está sendo obediente, eu vou começar a te abençoar. Só que tem um detalhe que passa desapercebido na vida de muitas pessoas. A maioria das pessoas que precisam conquistar algo em Deus. Ah, Marcelo, eu preciso a restauração do meu marido, eu preciso a libertação do meu filho, eu preciso a transformação da minha casa, eu preciso de a cura de uma enfermidade, e seja lá o que for. Jesus disse assim: pede, busca, bate, o que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. Então Jesus está falando assim: você pode conquistar em Deus. Ele ainda diz mais: vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu não vos dará tudo o que pedirem? A questão é, por que pedimos? Marcelo, eu estou vivendo certinho aqui, fazendo tudo que Deus manda, mas eu peço e Ele não me atende. Porque muitas pessoas, elas têm uma grande dificuldade de serem perseverantes. O que eu identifico? A pessoa chega para Deus e diz assim: Deus, opera na minha vida por esse assunto. Aí ela pede um dia, ela pede 2 dias, ela pede 3 dias, ela pede 4 dias, ela pede 5 dias. Se num período de tempo ela não é atendida, aí ela começa, pede um dia, no outro dia ela já não pede mais, mas pede no outro. Aí daqui a pouco ela pede, aí fica 3 dias, daqui a pouco ela pede de novo, daqui a pouco ela só pede quando a crise está pior, quando a coisa melhora um pouquinho ela para de pedir. E aí, por ela não ser atendida, muitas vezes ela se questiona: poxa, mas eu estou pedindo tanto a Deus, essa vitória não vem. A questão é, será se você está sendo tão intenso nesse relacionamento com Deus para que você de fato consiga obter nele o que você pede? Porque ele diz aqui: se a gente pedir, recebe. Se buscar, encontra. Será se nós somos tão intensos naquilo que pedimos? Isso é, eu peço um pouquinho hoje, peço um pouquinho amanhã, e daqui a pouco eu paro de pedir. Ou eu peço quando eu lembro. Na realidade, o ensinamento de Jesus foi o seguinte: que nós devemos clamar, suplicar, até sermos atendidos. Jesus cita num outro texto, se não falha a memória, em Lucas, ele diz sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E aí ele conta uma ilustração, para reforçar aqui o que ele ensinou. E nessa ilustração ele diz que uma certa mulher, que ela pede justiça ao juiz, ela era viúva, pede justiça ao juiz, o juiz não cria em Deus, e ela, por persistir no pedido, o juiz disse assim: ainda que não temo a Deus e os homens, farei justiça a essa mulher porque me importunas. E aí Jesus fala: quanto mais vosso Pai. Isso é, por que algumas coisas, irmãos, nós pedimos e não recebemos? Porque nós não somos perseverantes. Você quer conquistar algo de Deus? Seja intenso com Deus. Fale com Deus todos os dias sobre aquele assunto. Se necessário for, 2, 3 vezes ao dia sobre aquele mesmo assunto. E só pare de falar quando Deus respondeu ou ele disser: eu não vou te dar. Paulo, ele diz que ele fez um pedido a Deus e que Deus falou para ele que não ia atendê-lo. Opa, então vou parar, não vou atender, não vai me atender, eu paro. Você pode pedir alguma coisa a Deus e Deus dizer para você assim: olha, se você não vai ter, não vai ser bom para você, não é o que eu quero para você. Agora, enquanto Deus não responde o sim ou o não, seu papel é fazer o quê? Ser intenso. E a maioria das pessoas, elas não são assim. Elas não são perseverantes, elas não são intensas. Eu consegui muitas coisas aqui em Guaraciaba
pela minha perseverança. Eu posso dizer para os irmãos que nisso eu sou um exemplo. Quando entra um propósito de oração, eu estou ali nos pés do Senhor até eu ver acontecer. Enquanto não ver acontecer, eu não paro de clamar, de pedir, a não ser que Deus diga, Marcelo, pare, não vou te dar. Mas consegui muitas coisas em Deus exatamente pela minha insistência. E por que a maioria das pessoas ela não insistem com Deus? Porque na maioria das vezes, no fundo, nós não acreditamos que Deus pode fazer. Ou a gente se desespera, porque você está vendo a coisa não funcionar e você já pediu, Deus não atendeu, e você entra em desespero, começa a chorar, fica deprimido, aí você quer se afastar até muitas vezes do caminho, se afastar das reuniões, você quer se afastar porque você está em crise. Ou você se conforma, o negócio está errado, está indo para o buraco, a situação está ruim, você aceita aquilo com naturalidade, como se fosse uma coisa normal. Ou você, na realidade, acaba acreditando que, na realidade, aquilo nunca vai acontecer. Tem uma história muito interessante, que é uma história de um cego. E eu vou deixar para vocês como lição. A palavra de Deus diz que Jesus vinha passando de uma cidade para outra. Havia um cego, e esse cego ouviu falar que Jesus estava passando. No momento que ele ouviu, ele começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi. Só que as pessoas que seguiam Jesus eram uma multidão, 5.000 pessoas, 7.000 pessoas. Você imagine um homem cercado por 7.000 pessoas e alguém distante, gritando igual um desesperado: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E aí aquele cego, alguém olhou para ele e se sentiu incomodado com aquilo. Não importuna mais o mestre, ele não vai te ouvir. O cego, ele não enxergava, não sabia quem estava falando com ele, mas ele estava ouvindo as vozes. E as vozes diziam assim: cala-te, que ele não vai te ouvir. E mesmo com as pessoas falando para ele se calar, mais ele clamava. Ao ponto de Jesus interromper sua caminhada, chamar seus discípulos, mandou trazer aquele cego, perguntou para ele o que ele queria, e ele disse: eu quero ver. E diz a palavra que imediatamente Jesus ali abriu os olhos daquele cego. Bom, o que eu quero passar para vocês com essa história da Bíblia? Existem coisas que você vai conquistar em Deus que são impossíveis. Humanamente é impossível de se resolver. Às vezes você já esgotou todos os seus argumentos, já esgotou todas as suas formas de tentar resolver aquela situação. A questão é que Deus ele é poderoso para operar até o que é impossível. Só que quando nós começamos a clamar, começamos a pedir, começamos a orar, a gente vai sempre ouvir também aquela mesma vozinha: não adianta. Não tem jeito. Aí quando você escuta essa vozinha, você tem uma escolha. Você pode parar de fazer o que você está fazendo e realmente nunca vai acontecer. Ou você pode colocar de lado essa voz e você continuar no seu propósito até Deus resolver fazer algo por você. Existem algumas coisas que talvez você leve dias e outras talvez você leve meses. Mas seja o que for, se Deus não disser não, e você acredita que aquela causa é justa e que vale a pena você insistir naquilo, Deus é poderoso para fazer o impossível se tornar possível. Eu vi a história eu vi um testemunho de uma pessoa, que essa pessoa
tinha a sua vida errada, e por causa dessa vida ela veio ao falecimento, né? Só que essa pessoa, ela faleceu e instantes depois ela ressuscitou. Só que ela relata que no momento que ela veio ao falecimento, eu não me lembro qual foi o motivo, ela entrou por um túnel escuro, e quando ela entrou por esse túnel escuro, ela viu um homem de branco vindo na direção dela, e esse homem de branco pegou essa pessoa e falou assim: eu vou te levar de volta por causa da sua mãe que pediu por você. Pegou ela, pegou de volta e trouxe. Quando ele voltou, dali começou ele o processo de conversão. Isso é, quantas causas que nós às vezes achamos que são impossíveis, que estão relacionadas muitas vezes à família, a um parente, a alguém, que nós achamos não tem mais jeito. Fulano não tem mais jeito, não tem mais solução. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Vamos dar continuidade agora aqui ao ensinamento. Verso 12 em diante diz assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. Porque estreito é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são a que encontram. Nesses dois versículos aqui, Jesus fala duas coisas que eu também acho que são muito importantes. Ele diz assim: tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles. Eu já vi várias pessoas elas fazerem uma série de reclamações com relação ao próximo. Está se sentindo insatisfeito. Fulano passa por mim e não fala comigo. Fulano não me liga. Fulano não me ajuda. E assim por diante. O ensinamento de Jesus é muito interessante, que ele diz o seguinte: faça primeiro com as pessoas tudo aquilo que você gostaria que elas fizessem com você. Olha, prestando atenção. No nosso dia a dia, irmãos, qualquer ambiente, com qualquer grupo de pessoas, quem vai construir um ambiente agradável é quem? É você. O nosso grande problema é que a gente espera dos outros, quando Jesus diz que somos nós que temos que fazer aquilo que nós gostaríamos que as pessoas fizessem conosco. Uma vez uma pessoa falou para mim assim: poxa, pastor, ninguém me liga. Ninguém na igreja me procura. Eu disse assim: você procura quem? É mesmo, não procuro ninguém. Por isso que ninguém te liga. Várias pessoas me ligam. E por que me ligam? Porque você é o pastor. Negativo. Elas me ligam porque quase sempre eu estou ligando para elas. Então primeiro eu faço o que eu gostaria que fizesse comigo. Eu não gosto de ser tratado com grosseria. Não suporto isso. Alguém vem com grosseria para cima de mim, eu não trato mal, mas eu também não gosto de ouvir as pessoas tratarem comigo com grosseria. E as pessoas não me tratam com grosseria. Por quê? Porque eu não trato ninguém com grosseria. Alguém já me viu aqui ser grosseiro? Eu posso talvez às vezes ser duro na hora de falar que uma coisa está errada. Mas ofender, ser grosseiro, então para ninguém fazer comigo, eu também não faço com ninguém. Procuro agradar todo mundo, abraçar todo mundo, tratar bem todo mundo, porque eu também gosto de ser bem tratado. Então no ensinamento de Jesus, vamos partir do princípio: tudo que você espera que as pessoas façam com você,
Primeiro faça com as pessoas. Se hoje você tem oportunidade de ajudar alguém, ajude. Porque um dia você pode precisar de ajuda. Se você tem a oportunidade de visitar alguém, visite. Porque um dia você pode precisar de uma visita. Se você tiver oportunidade de ligar na semana para 3, 4, 5 irmãos, falar no celular, deixar uma mensagem de um bom dia, é bom falar com você, liguei para saber se você está bem, faça. Porque um dia você pode precisar. Agora, nunca cobre dos outros aquilo que você nunca fez. Então, a maneira que você quer ser tratado, primeiro, trate as pessoas. Logo depois, Jesus, no seu ensinamento, ele começa a abordar de um outro assunto. Ele diz assim: estreito é a porta que conduz à vida, e larga é a porta que conduz à perdição. A porta estreita, são poucos que passam por ela. E a porta larga, muitos passam por ela. Além da questão da nossa vida social, familiar, da nossa vida material, em que nós queremos a bênção de Deus, existe uma coisa que é muito mais importante que tudo isso. As pessoas passam, um dia seus pais vão morrer, as coisas materiais se destroem, você compra um sofá, daqui a uns meses está rasgando. Então, todas as coisas dessa vida, elas são passageiras. Existe uma coisa que é muito mais importante de qualquer coisa que Deus possa te dar nessa vida. Sabe o que é? A sua vida eterna. Não existe nada mais importante do que a vida eterna. A vida eterna significa que quando você parte dessa vida, você vai para algum lugar. Eu preguei uma vez, num domingo aqui sobre isso. Quando você falece, não é o fim. É uma mudança de fase. Você sai dessa vida e vai para outra. E quando você parte para outra, existem dois destinos. Ou você vai para Deus e para um lugar que ele chama de paraíso, céu, seio de Abraão e assim por diante. Ou você vai para um outro lugar chamado inferno, Seol, Hades. Ninguém aqui sabe a hora que vai, sabe? Você sabe a hora que você vai? Não. Qualquer um de nós aqui podemos não acordar amanhã. Eu estou errado ou estou certo? Estou certo. Não tem idade, não tem dia, não tem hora. Simplesmente, para cada um aqui, Deus estabeleceu um tempo. Para uns, Deus deu prazo de 20 anos. Deu 20 anos, o indivíduo morre. Para outros, Deus estabeleceu o prazo de 80. Deu 80 anos, ele morre. Quais são os critérios de Deus? Não compete a mim discutir. Eu só sei que o prazo que eu tenho aqui é o prazo para eu, de fato, me tornar merecedor de estar com Deus quando partir. E aí Jesus começa agora a abordar, nesse finalzinho dos seus ensinamentos, ele começa a abordar a questão da eternidade e ele começa falando a condição. Ele diz assim: estreito é o caminho que conduz à vida, e larga é a porta que conduz à perdição. Tudo que você ouviu aqui, que nós estudamos na Didaquê, que são esses capítulos da doutrina, os que passaram pelo fundamento, muitas dessas coisas, para todos nós, até criarmos o hábito de praticar, é difícil. É difícil para uma pessoa explosiva ser mansa. É difícil você perdoar alguém que não se arrependeu, principalmente se esse alguém te causou um dano muito grave. É difícil, muitas vezes, você ajudar alguém que não gosta de você. É difícil. Você ajudar um inimigo é complicado. Porém, nós precisamos partir do seguinte princípio. Mais importante do que todas essas coisas é saber que a gente vai habitar com Deus.
E hoje as pessoas, elas não valorizam nem um pouco a eternidade. Elas pensam que elas vão viver para sempre. Ou pensam que não vão prestar conta a Deus. Todas as nossas obras serão apresentadas perante Deus. E por causa disso, muitos vivem na porta larga. O que é a porta larga? Ela sabe o que Deus quer, mas ela vive da sua maneira, vive da sua forma, anda segundo o seu coração, age segundo a razão, comete uma série de delitos, sabe que está errado, não se arrepende, não quer mudar, e ela está onde? Na porta larga. Porque talvez ela mentir seja mais conveniente, você enganar seja mais conveniente, você xingar quando está com raiva é mais conveniente. Existe uma série de coisas que parece ser muito mais conveniente para a gente. Mas, irmãos, eu deixo de alerta para vocês. Cuidado com a salvação de vocês. Jesus, ele disse, através de seus servos, guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Uma pessoa hoje me perguntou e falou assim, ô pastor, você já pensou em se desviar? Já se desviou quando era jovem? Eu me converti com 15 anos. E eu falei assim, já. Mas eu fiquei 5 minutinhos desviado. Porque nesses 5 minutinhos a minha alma entrou em crise. E se eu morrer agora? Para onde eu vou? E rapidamente eu me arrependi. Falei, não quero isso para mim não. Então o compromisso que você assume ao entregar a vida para Cristo não é um compromisso só com fazer parte de uma igreja. É um compromisso que você tem com quem? Com Deus. E você vai prestar conta a Deus das suas atitudes, do seu comportamento, das suas obras e da vida que você leva. Ninguém salva ninguém. Salvação é uma coisa individual. Quando a gente partir ou se Jesus voltar, não pense que você vai pegar no pé de alguém e essa pessoa vai te levar junto. Você não vai. Então, reflita agora, enquanto é tempo. Eu me lembro que eu passei uma experiência muito interessante. Eu me lembro, numa fase minha da minha juventude, nós decidimos fazer uma reunião ao ar livre. Colocamos uma caixa na rua e começamos a falar de Jesus, começamos a proclamar. E tinha várias pessoas ali que elas não estavam nem prestando atenção. Estavam assim, batendo papo, desatenta. E aí nós terminamos ali aquele trabalho evangelístico. E quando terminamos aquele trabalho evangelístico, fizemos uma oração. Quando terminamos a oração, do outro lado da estrada tinha umas montanhas e tinha umas torres de energia com transformadores, né? Eram vários. E ao término da oração, os transformadores estouraram. E quando o transformador estourou, deu um clarão tão grande que já era mais ou menos umas 7 horas da noite, que a noite ficou dia. E começou aquela sequência de explosões. Pá, 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 e deu aquele clarão. Aí sabe o que aconteceu? As pessoas correram tudo para perto da gente. Na hora, todo mundo estava distraído e vindo para cá e veio outro para lá. E todo mundo começou a chegar perto. Isso é engraçado, né? O que eles pensaram? É o fim do mundo. Vou ficar perto de quem? Dos crentes. A questão é se aquilo ali fosse verdade. Estava todo mundo perdido. Então, conselho que eu lhe dou. Não espere cruzar com a morte e de repente descobrir que ela pode te levar porque você não serve a Cristo. Sirva a Cristo hoje. Faça o que é certo hoje. Se outro não se compromete, fulano não se compromete, Beltrano não se compromete, não se preocupe com isso. Se comprometa você. Não, eu não estou firme porque meu líder não é firme. Eu não estou firme porque meu pastor desviou. Eu não estou firme porque eu vi a irmã da igreja fazer uma coisa errada. Cada um paga por si. O importante é que você fique firme. Já vi pessoas desviadas falando assim,
Por que você saiu do caminho? Ah, porque eu vi fulano fazer algo de errado, não aceitei, fiquei mal, me desviei. Ah, por que você saiu do caminho? Ah, porque o pastor da igreja, ele não pregava direito, ele fez uma coisa errada, todo mundo saiu da igreja. Por que você não foi para outra? Ah, eu preferi não ir mais. As pessoas, elas abrem mão da sua salvação por coisas fúteis. E o pior, se chegar a hora dela partir, no céu não entra. Então deixo para vocês a reflexão. Talvez alguns me digam assim: ah, Marcelo, quando uma pessoa morre, vai tudo para o mesmo lugar. Como já me falaram antes. E eu deixo a seguinte reflexão: se essas pessoas estiverem certas, a gente vai para o mesmo lugar que elas, não vai? Se elas estiverem certas. Mas se elas estiverem erradas, elas irão para o mesmo lugar que o nosso? Então eu prefiro viver da maneira certa com Deus, sabendo que a minha salvação está garantida pelo compromisso que eu tenho com o Senhor. Para a gente finalizar a aula, vamos ler agora aqui os últimos versículos. Guardai-vos dos falsos profetas, verso 15. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhe-se porventura as uvas dos espinheiros, ou o figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram as torrentes, e sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões se maravilharam da sua doutrina, porque ensinavam como tendo autoridade e não como os escribas. Aqui acaba o Sermão da Montanha e a gente termina aqui esse estudo. E eu quero terminar deixando para vocês a seguinte reflexão. Jesus, ele diz assim: nem todos que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Isso aqui resume tudo que eu venho falando para vocês. Ser crente é suficiente? Sim ou não? Frequentar ao culto é o suficiente? Sim ou não? Carregar a Bíblia é o suficiente? Sim ou não? Não. Não vai te dar salvação. Você pode cantar no coral, ficar na porta, pode ser pastor, pode ser o que for. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, ó Senhor, aleluia, glória a Deus, que bênção, que culto maravilhoso. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor herdará, mas o que faz a vontade do Pai. Aí ele diz assim: tenham cautela com os falsos profetas, pelos seus frutos os conhecereis. O que é um profeta? Um profeta é aquele que fala em nome de quem?
de Deus. Existem muitas pessoas que se enganam porque elas falam bem, pregam bem, falam bonito, muitas vezes passam uma imagem de espiritual, que é consagrado, que é santo, mas na verdade elas estão se enganando porque essas coisas não comovem o coração de Deus para a salvação. O Senhor disse: naquele dia vocês me dirão assim: não profetizamos em teu nome? Não fizemos sinais em teu nome? E ouvireis: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você não é salvo porque você é usado, ou porque Deus fala através de você, ou porque você conhece muito a Bíblia, ou porque você já tem muito tempo de igreja, ou porque você é um bom obreiro, ou porque você é um líder, ou porque você canta muito bem, ou porque você tem visões. Isso não dá para você nenhuma garantia de que você está salvo. Como você descobre se você está salvo ou não? Jesus diz assim, que a árvore se conhece pelos frutos. E ele diz mais: toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança onde? No fogo. Você quer saber se você está salvo? Olhe para os seus frutos. Os seus frutos vão definir se você está salvo. Não olhe pela sua frequência, não olhe porque você é evangélico, porque você tem tempo de igreja ou por qualquer outro motivo. Olhe para os seus frutos. Os seus frutos vão revelar se você de fato está salvo. Marcelo, que frutos são esses? Jesus disse que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Olhe se esse é os frutos do seu dia a dia. Se não são, cuidado. Porque você pode ser surpreendido, eu posso ser surpreendido e achar que eu estou salvo e na verdade eu não estou. Então, vamos terminar esse estudo levando para casa a seguinte informação. Qual é a coisa mais importante que você tem nessa vida? A sua salvação. Não deixe que ninguém roube isso de você. Não deixe que ninguém tire isso de você. E não deixe que ninguém desestimule você a lutar por isso. Marcelo, qual é a coisa mais importante que você tem? Minha eternidade com Deus. Troco qualquer coisa para não perder ela. Se um dia Deus falar assim: Marcelo, deixe de ser pastor porque você vai se perder agora, não quero saber mais disso. Não vale a pena eu exercer a função de pastor e me perder na eternidade. Eu morrer amanhã e ser condenado porque eu não fui um pastor de verdade, porque eu fui um mercenário. Então não tem nada nessa vida que você tem que trocar. Nem dinheiro, nem poder, nem sexo. Muitas pessoas, elas trocam. Elas entregam a vida para Jesus, conhecem uma namoradinha que não é da igreja, quando ela vai ver, ela está onde? No mundo. Cadê Jesus? É porque eu conheci uma menina, não aguentei, fiquei com ela, ela me tirou da igreja. Não vale a pena você abrir mão. Por nada, nem por ninguém. Preserve a sua salvação. Amém, amados? Chegamos ao término, então, da aula da Didaquê. Somos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Para a glória de Deus, somos uma família.